Fala galera, como vocês estão? Aqui é o canal Bob News, onde temos as principais notícias do mundo do futebol. Então, se você puder dar aquela moral pra gente continuar produzindo ótimos conteúdos pra vocês, então já deixa o like e compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Então vamos às principais notícias do mundo do futebol. O técnico português Jorge Jesus e o atacante brasileiro Neymar teriam tido uma discussão ríspida durante sua despedida do clube saudita. Segundo o jornalista Jorge Nicola, Neymar teria se dirigido ao treinador português para chamá-lo de traíra, já que, segundo Neymar, Jorge Jesus teria garantido que iria utilizá-lo depois de sua lesão, o que não ocorreu. E para piorar, o técnico português ainda foi em uma coletiva e acabou descartando o brasileiro e não escrevendo para a disputa do campeonato árabe, e ainda detonando Neymar perante o mundo inteiro, dizendo que o brasileiro já não conseguiria mais jogar no mais alto nível. O jornalista também afirmou que os jogadores tiveram que separar a discussão para que os dois não viessem aos tapas. E também os jogadores do elenco do time saudita teriam ficado ao lado de Neymar, o brasileiro que deve ser apresentado oficialmente pelo Santos hoje. E o Flamengo anunciou de forma surpreendente a venda do meia Alcaraz, jogador argentino que havia sido contratado por cerca de 20 milhões de dólares e apenas disputou 19 partidas com a camisa do Flamengo. A negociação pegou todos de surpresa, já que Alcaraz era visto como uma das principais peças para o presente e o futuro rubro-negro. E o diretor de futebol José Bolto explicou a saída repentina do argentino. Segundo o diretor, ele não se encaixava no sistema de jogo que Felipe Luiz irá utilizar no Flamengo, e isso acabaria com que ele não teria tempo de jogo necessário para mostrar o seu melhor futebol. Então veio a proposta do Everton e ele decidiu aceitar, já que era melhor tanto para o clube quanto para o jogador. A oferta de empréstimo com obrigação de compra no final da temporada de cerca de 18 milhões de euros. E o staff do jogador também se comunicou dizendo que o jogador não teve opção na negociação, já que foi tudo decidido entre a diretoria e a comissão técnica. Tudo muito estranho, essa negociação, e a torcida do Flamengo foi pega totalmente de surpresa, já que tinha grandes esperanças no meio argentino. O Al Hilal teria feito uma mega oferta ao atacante Rodrigo do Real Madrid. O jogador que vem sendo um dos principais jogadores do clube merengue nessa temporada seria o alvo número 1 dos sauditas para substituir Neymar, que assinou a sua rescisão recentemente de contrato com a equipe saudita, e ter Rodrigo como o jogador mais bem pago em solo saudita e torná-lo como figura principal para promover a Copa do Mundo que deve ocorrer lá em 2032. E o técnico Carlo Ancelotti respondeu perguntas sobre a possível saída do brasileiro. O treinador italiano afirmou que todos os jogadores queriam estar no lugar de Rodrigo e de Vinícius Júnior, e que vê os dois muito felizes e que não vê motivos para a saída do jogador. O Flamengo recusou uma proposta do Zenit da Rússia pelo lateral Wesley. Segundo a jornalista Raíssa Simplício do portal Goal, a oferta teria sido em torno de 30 milhões de euros, mas foi prontamente recusado pela diretoria do Mengão, que deseja muito mais pelo lateral. O Porto anunciou a venda do atacante brasileiro Galeno, de 27 anos, para o Al Ahly da Arábia Saudita. Segundo o jornal A Bola de Portugal, o clube saudita pagará cerca de 50 milhões de euros por 100% dos direitos econômicos do jogador, que irá receber um salário de cerca de 5 milhões de euros anuais no clube. O tempo de contrato não foi divulgado. O brasileiro se junta a outro brasileiro da equipe, o Roberto Firmino. E foram definidos os confrontos da Champions League pelos playoffs. Simplesmente teremos um Real Madrid frente ao Manchester City. Talvez o confronto que nenhum dos dois queriam, mas realmente vai acontecer. Novamente teremos Pep Guardiola, que com certeza vai queimar os neurônios para tentar parar o Real Madrid. E Ancelotti, que havia dito que era interessante o Manchester City fosse eliminado, agora vai ter que enfrentar a equipe que ele não desejava enfrentar. Teremos Vinícius Júnior contra Rodri, ou poderíamos ter, provavelmente, felizmente não teremos, já que Rodri sofreu uma grave lesão e não estará para disputar essa partida, o que seria muito bom ver o vencedor do The Best contra o vencedor da Bola de Ouro.
O zagueiro Sérgio Ramos, de 38 anos, que não atua desde junho do ano passado, deve ser um novo reforço do Monterrey do México. Isso quem afirma é seu próprio presidente. Quando questionado por a repórter, disse que as negociações estão em andamento e, inclusive, já teria até o número de camisa que Sérgio Ramos utilizará no time mexicano. O espanhol deve utilizar a camisa número 93 em homenagem àquele icônico gol que ele fez contra o Atlético de Madrid pela final da Champions League. E a ideia principal dos mexicanos é ter Sérgio Ramos como a principal estrela do time que disputará o Super Mundial de Clubes da FIFA nessa temporada. O atacante colombiano John Duran realmente vai jogar no Al Nassr. O clube árabe chegou em um acordo com Aston Villa e pagará cerca de 65 milhões de libras, ou 465 milhões de reais, pelo jogador colombiano de apenas 21 anos. Ele que era o principal artilheiro do Aston Villa na Premier League com 12 gols. Lembrando que o Al Nassr também vinha negociando com o jogador Victor Boniface, do Bayern Leverkusen, mas desistiu na hora de fechar o negócio, porque estava paralelamente realizando as negociações com John Duran. E quando ouviu o sim do colombiano, não titubeou e encerrou as negociações com Boniface e fechou com John Duran, que agora irá atuar ao lado de Cristiano Ronaldo.